Olá! Você já parou para pensar que as palavras maternidade e amor próprio parecem antônimos? Você já parou para pensar que se a gente é mãe, a gente não pode mais ser mulher? Até hoje ainda vende-se muito essa ideia, né? A gente às vezes para poder defender o altruísmo, né? Não, eu sou altruísta, eu penso muito em todos e eu me esqueço, eu me anulo, né? Ainda se acredita que a gente precisa se anular enquanto ser humano, enquanto mulher, para poder ser mãe. E eu não falo isso julgando, cada um tem direito de ser do jeito que quer. Eu acho que mais do que nunca é importante a gente falar que a maternidade ela é singular, né? Não é à toa que ela é livre e feliz, porque cada uma tem o direito de viver ou maternar do jeito que acredita ser o melhor, do jeito que faz sentido para você. Mas o que não dá mais, né, gente? É pra gente poder ficar julgando as outras mães. Maternidade e amor próprio tem que andar junto. Não é porque você se tornou mãe que você não pode ser mais mulher e ser esposa. Muito pelo contrário. Eu acredito muito naquela equação que ser mãe, ser esposa e ser mulher com equanimidade é o sucesso de uma mãe livre e feliz. Esse é o meu propósito aqui, mostrar que isso é possível sim, né? Mas a gente primeiro tem que ver se isso faz sentido para a vida da gente. Até hoje eu vejo muitas mulheres se sacrificarem, né? Tem uma frase que eu acho que você vai se identificar, que homem fala muito com a gente. Relaxa, amor. E você fala assim, hã? Relaxa. Porque eu acho que a melhor coisa que Deus fez foi realmente fazer os casais, né? Quando a gente tem um marido ali para pôr a gente no lugar, né, no eixo, que às vezes a gente pega tudo, quer fazer tudo, e tá ali aquela casa, quer arrumar a casa quer ficar um brinco, os meninos lindos, maravilhosos, a gente um bagaço, né? Mas a gente tá naquele treino e tal. Aí vem o marido e fala, amor, relaxa. Você já ouviu isso aí? Nossa, eu ouço isso direto, assim, amor, relaxa. Calma, né? Calma, né? Calma. Porque eu acho que o homem, ele é mais prático para essas questões, né? E aquela história de Marta, Marta, né? É a mesma coisa de Jesus. Eu acho que nossos maridos, eles são Jesus nesse momento, né? Falando, Marta, Marta, calma. Uma só coisa é a mais importante, né? Seja como Maria. E às vezes a gente vive esse furacão de coisas e a gente esquece do principal. Uma vez, quando os meninos eles tinham uns 6 meses, 7 meses mais ou menos, eu lembro que assim eu estava no estado de bagaço total. E aí a gente pediu para Rose, enfermeira, ela é um ser, é um anjo. Eu sou apaixonada com ela, de vez em quando eu mando mensagem para ela. Pedimos a ela para vir aqui fazer um plantão de noite, porque eu precisava dormir. E a gente não a conhecia, mas ela foi indicação de muita gente. E aí ela veio, e aí eu fui dormir, tudo, descansei, dormi igual uma princesa, né? Aí no dia seguinte a gente tava batendo papo, e aí ela passou a vir aqui várias vezes, mesmo que eu não, ainda não estava um bagaço, mas eu sentia a necessidade de ter meu tempo mesmo, né? E ela falou assim uma frase que depois, eu já vi essa frase em vários lugares. A sua casa nunca pode estar mais arrumada que você. Inclusive, a semana que vem eu vou fazer uma live com a Samara. Nós vamos conversar sobre esse assunto super bacana. Da mulher olhar para ela, da autoestima, né? Da gente tem que se permitir mesmo, porque isso faz parte da nossa individualidade. E eu conversando com a Rose, ela me clareou tanto sobre isso e eu fiquei pensando, nossa, é verdade. E ela ainda estava contando que ela tem uma equipe de enfermeiras e de babás e no treinamento ela fala muito isso, meninas, vocês não podem chegar na casa do cliente de qualquer jeito, vocês têm que estar limpa, higienizada, arrumada, mas vocês também não podem chegar muito arrumadas e estarem melhor do que a cliente, do que a mãe ali no caso, né? Porque a mãe vai se sentir mal, a gente se sente mal, né? Que já não tem muito tempo. E quando a Rose falou aquilo pra mim, isso fez tanto sentido, eu fiquei pensando, gente, é verdade. A minha casa não pode estar mais arrumada do que eu, né? Porque, olha, existe uma questão aqui do equilíbrio, né? Nenhuma mãe vai pro salão fazer unha se o filho tá com fome, né? Nenhuma mãe vai pro salão pintar o cabelo se a criança tá berrando de dor, se a criança tá doente. Não, claro que não. Mas tá tudo dentro das condições normais de temperatura e pressão. Se joga no salão, vai fazer a unha, o cabelo, depilar, vai se arrumar, compra uma roupa, lingerie, sabe? Vai se cuidar.
Isso é importante. A gente pensar nessa equanimidade é muito importante, porque realmente não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, né? Não tem tempo dentro do espaço de 24 horas, não dá. E não é saudável, né? E um filho, gente, de verdade, ele não precisa da gente ficar ali 24 horas em cima dele, né? Ele precisa de ter esse tempo deles, para eles serem eles. Eles vão casar um dia, vão embora. Então, pra gente não sofrer do ninho vazio, é importante a gente começar a plantar essa sementinha agora. Tem um ditado árabe que é muito legal, eu vou ler, eu acho que todo mundo vai lembrar dele, que ele falava assim, que quem planta tâmaras, deixa eu achar aqui, não colhe tâmaras. Quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Isso é um ditado antigo que falava que aquilo que a gente está plantando agora, a gente não vai colher, porque as tâmaras antigamente elas demoravam de 80 a 100 anos para poder colher, né, ser feita a colheita. Você plantava hoje, demorava de 80 a 100 anos. Hoje em dia não, né, gente? Hoje em dia tudo se planta e se colhe, tudo mais rápido. Mas conta-se que certa vez um senhor de idade avançada plantava tâmaras no deserto, quando um jovem o abordou perguntando: mas por que o senhor perde tanto tempo plantando o que não vai colher? O senhor virou a cabeça e calmamente respondeu: se todos pensassem como você, ninguém colheria tâmaras. Ou seja, não importa se você vai colher, o que importa é o que você vai deixar. Cultive, construa e plante ações que não sejam apenas para você, mas que possam servir para todos e para o futuro. Nossas ações hoje refletem o futuro. E eu acho essa mensagem linda e eu acho que ela tem uma profundidade tão grande, até mesmo nos nossos relacionamentos. Então a gente tem que plantar o quê? O amor próprio. A gente tem que plantar o amor próprio, a gente tem que se cuidar. A velha história de não colocar de colocar primeiro a máscara de oxigênio em você e depois na criança ao lado. O amor próprio, ele é necessário. O que eu acho que acontece muito é que a gente vai para os extremos, né? E a gente tem que viver esse equilíbrio mesmo, essa equanimidade de saber, olha, eu vou cuidar dos meus filhos. Eles estão bem, estão ótimos, então ok, eu posso fazer minha unha, posso cortar meu cabelo, pintar, depilar, posso sair com minhas amigas, tomar uma champanhe. Esses dias eu vi uma matéria da Isis Valverde, gente, aquele mulherão, né? Falando assim que ela sofreu muito julgamento quando ela foi viajar sem o filho a primeira vez. E assim, não dá, né, gente? A gente tem que parar com essa ideia de julgar a outra mãe, outra forma de maternar. Cada uma tem o direito de maternar do jeito que quiser. Quem somos nós para ficar julgando se o menino é deixado, se o menino é feliz, se o menino é... Olha, e de verdade, a criança, nossos filhos vão nos amar de qualquer jeito. E eles querem que a gente seja feliz. E se a gente ficar só com eles, fica exausto. A gente fica exaustiva. A gente a gente precisa viver a nossa individualidade. Então, maternidade e amor próprio têm que andar juntos. Não são antônimos. Não é porque você é mãe que você não pode ser mulher. Não. Até para você ser uma boa mãe, porque é uma mãe feliz. Esses dias uma mãe estava falando assim comigo: não dá, eu não consigo não gritar com meus filhos. Aí eu lembrei de uma palestra que eu assisti uma vez, falando assim: se você estiver assim, no auge da pressão, né? E aí a sua chefe, seu chefe, a pessoa a quem você, né, precisa reportar, te ligar e você for atender o telefone, você vai atender o telefone e vai falar: cala a boca, quem manda que sou eu? Igual você faz com seus filhos. Claro que não, né? Você vai atender: olá, tudo bem? Nossa, tava até pensando em você, tava pensando na sua vida, como é que você tá? A gente muda, né? Então por que a gente não pode fazer isso com os nossos filhos? Né? Muita gente tem birra da disciplina positiva, que acha que a disciplina positiva é muito cuti-cuti, né? Não, a disciplina positiva não é permissividade. A disciplina positiva é amor, é afeto, é conexão, é empatia, é diálogo amoroso, é uma construção juntos, né? Não tem a permissividade, mas tem uma forma de você mostrar para o seu filho uma conexão profunda, né, entre vocês dois, e mostrar com firmeza aquilo que pode, aquilo que não pode, aquilo que é bom, aquilo que não é, né? Então é muito importante a gente entender isso e viver isso na prática, porque senão a gente vai começar a fazer as coisas que vendem, né? Vendem-se a ideia de que mulher tem que gritar mesmo, mulher tem que falar isso, falar aquilo, xingar com o filho. Quem manda quem pode, obedece quem tem juízo. A gente vai acreditando muito nas coisas sem refletir, sem questionar.
né? Muita gente vende a ideia de que casamento é horrível. Ah, se você quer ser feliz, fica sozinha, fica solteira. Casamento, como é que é? Casamento em si é ótimo, casamento em mim que não é. Tinha uma brincadeira assim. A gente vai vendendo essas ideias, gente, se casamento fosse tão ruim, Deus não tinha feito Eva, não. Eu tava Adão lá feliz, peladão, feliz, comia, bebia da vida dele. Ninguém ia precisar de Eva, né? Vamos combinar? Pra quê? Né? A gente tem que pensar um pouco, será que realmente eu preciso ser feliz sozinha? Será que, né, um casamento não é ruim, né? Casamento é ruim para quem quer que seja ruim. Tem muitas amigas que às vezes estão passando dificuldade no casamento e vai aconselhar com uma amiga solteira. É lógico que você vai separar, óbvio. A que tá solteira porque ela quer. E ela vai falar de balada, vai falar das coisas que a gente não tem quando a gente casa, né? E que isso daí não faz falta. Se você vive um casamento harmonioso, com equilíbrio, com amor, com respeito, não vai fazer falta. Então é muito importante a gente parar para refletir, pensar, realmente, gente, será mesmo que casamento é tão ruim assim? Outra coisa, a gente tá vendendo muita ideia de que, ai, não, filho, tem uma brincadeira que eu vi esses dias num grupo, falando dos contos de fadas, né? Por que nos contos de fada, nenhum conto de fada antigamente você via o casal com um bebê e eram felizes para sempre, até que se tenha um bebê, né? Gente, se realmente filho fosse tão ruim, nem aqui a gente tava, né? O que a gente tá fazendo aqui? Então a gente tem que pensar um pouco, né? Entender e tudo aquilo que a gente fala, que a gente propaga, aquilo, olha, acredite você ou não, mas aquilo que você está vendendo de ideia, não vendendo no sentido monetário, assim, você está propagando de ideia que você pensa, aquilo se torna real na sua vida e aí é a vida que você vai levar, né? Então vamos passar a pensar, não, será que casamento é tão ruim assim? Poxa, eu namorava, a gente era feliz, a gente saía, os filhos chegaram, as noites ficaram difíceis, ficaram, mas o que a gente pode fazer se a gente gosta de sair, pra gente poder sair? Vamos deixar com minha mãe, com minha sogra, tio, papagaio? Olha, não importa, tem sempre alguém para ajudar, a rede de apoio tem. É muito importante a gente entender isso e de verdade, gente, de verdade, verdade, verdadeira, a gente parar de julgar as outras mães, as outras mulheres. Cada uma é singular, né? Cada maternidade vai ser de um jeito, cada um tem um repertório de vida, um repertório no casamento. Não tem como a gente viver a mesma maternidade que a vizinha, de que ninguém, né? A minha mãe fala que hoje em dia ela acha a maternidade muito mais difícil, porque ela falou assim que quando eu e meu irmão, a gente era, né, criança, adolescente, não tinha ninguém pra ficar falando da vida, não. Ela vivia a maternidade do jeito que ela acreditava, tava tudo bem. Ela errou, ela fala, errei com muita coisa. Mas eu não ficava me preocupada, comparando, sabe? Eu tava vivendo ali a minha vida. E hoje em dia, por a gente ter rede social, né, por a gente ter mais contatos, interações sociais, mesmo que não seja digital, hoje em dia tá no digital mesmo, né, mas mesmo que não seja só o digital, a gente acaba que fica escutando muito a vida do outro e às vezes fica querendo comparar e a vida de cada um é de cada um, né? Então é importante a gente realmente viver a nossa maternidade na singularidade. Maternidade é singular, não tem jeito. Viva a sua com amor, com afeto, com carinho. Viva o seu relacionamento da forma mais harmoniosa possível. Na Semana dos Namorados eu vou ter o prazer de fazer uma live, 3 lives, essa segunda, quarta e sexta com a Raquel. Nós vamos falar sobre a visão sistêmica, né? Quem entende a visão sistêmica, gente, vive livre e feliz. Isso é fato, não tem jeito, porque quando você entende a quem você pertence, quando você entende o equilíbrio, quando você entende o dar e receber, o amor próprio à maternidade, é isso. Você pode ser mãe e você pode ser mulher. Ótimo! Aliás, você deveria ser os dois feliz, né? Então, e marido, a relação do homem com a mulher tem que vir primeiro do que a relação com o filho. Uma casa em que o marido e a mulher, eles vivem bem, vivem em harmonia. Gente, as crianças vivem a mesma coisa. Não tem jeito, criança sente, né? Então, é importante a gente entender esse amor próprio e não ficar, eu vou ali no salão. Tem mulher que tem vergonha de dizer que foi no salão fazer unha. Uma vez eu tava conversando com uma amiga minha, porque na realidade, esse projeto Mãe Livre e Feliz, ele começou muito, muito lá atrás, né? Eu comecei em outubro, mas assim, já tinha sementinha plantada há muito tempo, né?
Mas eu tava conversando com uma amiga minha que teve um dia numa segunda-feira que eu deixei os meninos na escola e tava um sol. E eu amo tomar sol. E eu desci pra piscina pra tomar sol. Aí uma vizinha minha, a Márcia, uma fofa, ela tem 70 anos, ela virou pra mim e falou assim: gente, ela já mora aqui no prédio também há muitos anos. Ela virou pra mim e falou assim: eu sempre te admirei tanto, sabia? Mas agora eu tô te admirando mais ainda. Eu virei pra ela e falei assim: por quê? Ela virou e falou assim: não, porque olha, eu sei do seu esforço. Você é dona de casa, você busca os meninos, traz os meninos, você tá com eles o tempo todo, você se esforça. E aí, numa plena segunda-feira, você tá aqui tomando sol. Gente, isso é que ser uma pessoa feliz, né? Eu falei assim: Márcia, eu realmente não tô nem um pouco preocupada com o que as pessoas estão pensando a meu respeito. Se eu tô tomando sol, eu sei das minhas responsabilidades e sei também da minha liberdade de poder fazer aquilo que eu quero fazer, que aquilo não vai atrapalhar a harmonia da casa, né? E é muito importante a gente entender isso, porque às vezes a gente fica querendo mostrar serviço, né? Produtividade, mostrar que você sabe, que você é foda, né? E aí você vai e você esquece de ser você, né? E às vezes você quer tomar um sol, às vezes você quer tomar um sorvete, às vezes você quer ir no salão pintar o cabelo, mas você não vai porque você quer mostrar pra todo mundo. Não. Os meus filhos, eu tenho que fazer tudo pelos meus filhos. Então eles estão em primeiro lugar, a casa tá limpa, maravilhosa, cheirosa, e a casa não tem nem movimento, né, gente? A casa tem que movimentar. Casa com filhos não tem jeito. Aqui em casa tem, hoje até, ele chega aqui em casa às vezes, ele abre a porta e a casa tá limpa, tá cheirosa, a mesa tá posta, tá todo mundo esperando ele pra poder jantar. Tem dia que eu acho que ele abre a porta e eu acho que ele tem vontade de fugir. Porque na hora que ele abre a porta, é um pra um lado, é um pro outro, os meninos correndo, porque os dois têm mania de brincar às vezes, né? De correr, de pegar, de brincar assim. E aí um correndo pra um lado, o outro, a cama tá aqui na sala, o colchão tá aqui na sala, a cozinha tá amazona. E eu acho que ele deve abrir a porta, ele deve pensar assim: nossa, acho que eu entrei no lugar errado, vou voltar, né? Porque deve dar uma sensação assim: meu Deus, que hospício é esse, que lugar é esse, né? Porque casa com criança é esse movimento, não tem como, né? Pior seria se não tivesse isso. Isso é saúde, isso é energia, e isso passa, né? Quando a gente tem visto muitas pessoas falarem daquele texto do Tudo Passa, né? Do rei que tem um anel, com essa mensagem que tudo vai passar. Tudo passa, e é muito importante a gente entender isso, e não na passividade, né? Porque eu já falei uma vez aqui, né? Essa frase é uma frase que toda mãe escuta quando a gente tá lá no início, puerpério, aquele momento que a gente não sabe mais se a gente vai dormir um dia, e passa, não é? Hoje aí, os meninos estão com 4 anos, eu olho lá pra trás e eu realmente vivi aquele tempo falando assim: meu Deus, será que isso vai passar? Será que algum dia eu vou viver uma vida mais tranquila, né? E tá aí, graças a Deus, cada tempo tem o seu tempo. E quando a gente entende isso, tudo passa, a gente vive o presente. E a gente vive o presente com amor. A gente vive o presente com harmonia. Quando você tá vivendo muito desesperada, muito ansiosa, conflituosa, brigando, gritando, xingando, é porque você não tá vivendo o presente, né? É sempre bom ler essa historinha. Essa historinha, ela faz a gente conectar com o momento de agora. Estou aqui e agora. Porque se você não percebe isso, você tá lá no passado ou você tá lá no futuro. Não, como é que vai ser daqui 5 anos? Nossa, né? Que é bem o início, né? Bem no puerpério a gente tem essa sensação. Meu Deus, eu nunca mais vou, né, fazer nada. Nunca mais vou sair do lugar. Então é muito importante a gente entender isso. De verdade, assim, isso faz uma diferença muito grande na nossa vida, gente. Porque a gente começa a não ficar mais desesperada, não começa a ficar mais preocupada, não começa a querer mais só dar resultado, né? E é muito dessa plantação. Essa plantação, essa historinha da plantação, ela é linda. Porque se você planta todos os dias afeto, né? Lá no meu canal no Telegram, tô lá nos 21 dias, tá sendo muito legal. Eu tenho recebido mensagens lindas. Eu tô muito feliz mesmo de ter esse feedback falando, né, sobre como que isso tá fazendo a diferença na vida das mulheres, dos relacionamentos, dos casais. E é muito isso. Se a gente rega todos os dias a nossa vida, o amor próprio, a maternidade, a relação conjugal com afeto, com carinho, com bondade. Olha que lindo! Ficou muito lindo, filho. Com bondade, com paciência, com... ai, tem tanta coisa que eu já coloquei lá, né? Sem ciúmes, sem disputa. Oh. Então tá, depois a mamãe te dá outro, tá bom? Se a gente realmente vive isso no dia a dia, né? Se a gente rega, a gente planta realmente todos os dias, a gente pode até não ver, né? Não colher isso lá na frente.
Mas apesar de que eu acredito que a gente colhe, não tem jeito, né? Não tem como a gente colher, plantar manga e colher maçã, né? Mas tudo bem. Mas a gente, às vezes, não vai chegar o tempo de colher. Eu vou morrer, né? Eu posso morrer aqui agora. E tudo que eu plantei dos meus filhos eu não ver. Tudo que eu plantei na minha relação. Semana que vem, se eu morrer hoje, pode ter uma outra pessoa entrando dentro dessa casa, Gedeon namorando, né? Faz parte, né? A vida que segue. Mas eu plantei. Eu sei que eu plantei amor. Então eu vou morrer feliz. Eu vou morrer sabendo que a minha parte eu fiz. Eu vou saber que meus filhos foram bem criados, meus filhos tiveram muito afeto, meu marido teve todo o amor do mundo, porque eu sou muito amorosa com Gedeon. Eu vou saber que eu me cuidei, né? Que eu tô bem comigo, que eu tenho amor próprio. Então eu vou morrer feliz, né? É muito essa ideia mesmo. Se a gente pensa nisso, gente, pra que eu tô correndo atrás de um monte de coisa se isso não faz sentido pra mim? Pra que eu tô vivendo lá no futuro ou lá no passado se eu tô deixando de plantar aqui e agora, que é o mais importante, não vou colher nada? E passado. Se no passado eu plantei porcaria, plantei coisa ruim, não tem problema, passou, acabou, vamos pra outra plantação. Gente, vamos lá, vida que segue. A gente tem que aprender a recomeçar. A recomeçar sem medo, a recomeçar sem culpa, a recomeçar sem sentimentos. A gente tem que aprender a fazer esse exercício de amar a nossa história, amar o nosso repertório. O que a gente escolheu naquele momento era o que tinha, era o que dava para fazer, era o que estava ali na frente. Acabou. Se agora eu tenho a possibilidade de seguir outro caminho, né? Eu acho que é muito importante a gente entender isso. A gente sempre vai ter a oportunidade de rever a nossa história e de mudar. Se isso não tá bom para você, se isso não te beneficia. E a gente tem que ter esse olhar mesmo para o hoje, para a plantação de agora, como algo que a gente vai colher lá na frente tâmaras, né? Mesmo que a gente não chegue a colher, mas a gente tem que plantar. É muito importante isso. Não adianta a gente ficar só no futuro querendo colher coisas lindas se a gente não está plantando. Então, vamos pensar nisso. Vamos pensar no amor próprio mesmo. Vamos pensar, olha, de verdade, o que eu tenho feito para mim? Muita gente fala do amor próprio, até muito na questão da estética. E eu não, né, tá certo, a gente tem que pensar na estética mesmo, tem que estar bonita. Muita gente fala assim, não, porque vende-se muito a ideia, na realidade vende-se, a psicologia explica mesmo, né, que o homem é muito visão, então a mulher às vezes tem que estar bem arrumada, cheirosa, pro marido, mas não é só pro homem, é pra gente, né, gente? De verdade, olha no espelho e vê se você ia querer ficar de qualquer jeito pra você, se você tivesse que namorar com você, né? Esses dias a gente fez uma brincadeira aqui em casa e eu fiquei pensando assim, será que eu ia querer casar comigo? Eu fiquei muito feliz porque eu ia querer casar comigo, sim. Porque a gente às vezes vai levando a vida, né, de qualquer jeito, não para e pensa, será que eu sou uma pessoa que eu iria querer casar com essa pessoa? Amor próprio é muito isso, a gente olhar pra dentro da gente, olhar pra fora também e ver, nossa, acho que eu ia querer casar comigo. Ia? Então tá ótimo. Então continua, vamos realmente voltar pra dentro da gente, preparar o nosso jardim interno, ser uma pessoa cada vez mais doce. Isso de ser doce, muita gente acha que a mulher feminista, empoderada, né, é aquela que tem que ser brava, nervosa, aquela que tem que falar palavrão. Não, gente, não é isso, tá? Não. Vamos também questionar, eu acho que eu não lembro o nome do sociólogo, filósofo, nem lembro, esses dias alguém falou, já esqueci, que começou com essa ideia, né, da gente se perguntar, da gente refletir. E aí, na época, no dia que eu tava vendo isso, eu falei, gente, quem começou com isso foi Jesus, né? Jesus, em todas as passagens na Bíblia que você for pegar, Jesus, ele pergunta, o que queres que eu faça? Queres ser curado? O que tu queres? O que tu queres? Mulher, o que tu queres de verdade? Né? Vamos se perguntar isso. Gente, olha, eu quero isso. Não tenha medo e nem vergonha de dizer aquilo que você sente, aquilo que você quer. Porque a vida, ó, tá aí, né? Vai passar, né? E você quer ser só mais um número daqueles que realmente viveram sem entender por que viveram? Porque a maioria das pessoas não sabe por que vivem. Elas realmente, isso é evidência científica, não é a Camila que tá falando. As pessoas morrem sem saber por que viveram, elas não sabiam o propósito de vida. Elas não sabiam que ela acordava, dormia, trabalhava, cuidava da casa, né? A gente tem que saber por que a gente está aqui, né? Por que Deus nos criou, qual que é o propósito de vida dele pra gente, e viver isso, respirar isso, né? Transbordar cada vez mais o amor de Deus. Esses dias, uma das missas que eu estava assistindo do Padre Alexandre,
ele perguntou isso, né? Será que as pessoas que estão do seu lado, elas sentem a presença de Deus? Será que elas conseguem perceber Jesus ali na sua vida ou não? Né? É tão importante isso, independente de religião, de crença, o que for, gente. A gente tem que expressar amor, né? Jesus é amor, a gente tem que expressar. Senão, o que adianta a gente ficar levando essa vida, ter muito dinheiro, ter muitos bens, ser uma pessoa que xinga, que grita e não sei o que, tem nome, tem seguidor, tem não sei quantos mil seguidores, não sei o que, se você não expressa amor, né? E olha, de discurso lindo, o mundo tá cheio. A gente precisa de atitude. Cada vez mais atitude. Atitude mesmo, atitude de levar para o outro um cheirinho de Jesus, né? A gente tem que ter essa atitude de levar para o outro a possibilidade de que existe um outro caminho que não é esse do sofrimento no sentido de que a vida é esse padecer. Não, o sofrimento é para a gente crescer. Alguém do seu lado ou você está passando por um sofrimento, faça disso uma graça. Faça disso uma graça. Transforma esse sofrimento, essa angústia, essa mágoa, esse ressentimento, seja lá o que for. Transforme isso que não tá bom em algo bom, né? Eu acho que não tem... Acho que de todas as mensagens que eu já vi na minha vida e que eu acredito de verdade, é que Jesus, ele nunca olha pra gente com o olhar daquilo que a gente faz. Ele olha pra gente de verdade com o olhar daquilo que a gente pode ser. Eu tenho falado muito sobre a gente ser esse vaso, né, na mão do olheiro, e eu acredito muito nisso. Então, independente do que você está passando, entrega para Deus, vai lá no colinho dele, senta lá e fala, olha, tá assim, tá difícil, o que eu posso fazer? E se precisar mudar, gente, muda, né? Eu acho que a gente tá tendo a oportunidade de viver a pandemia, principalmente para a gente sair da zona de conforto. Nós estávamos vivendo muito uma sociedade de zona de conforto, né? Tá ruim, mas tá confortável. Sabe aquela coisa? Tá ruim, tá, mas tá confortável. Não, mudar exige muito. Mudar, você tem que... eu lembro quando a gente foi mudar a alimentação aqui de casa, quando a gente casou, eu venho de uma educação alimentar muito boa. Mamãe sempre foi de colocar muitos nutrientes, muitos vegetais, frutas, sucos, tudo pra gente lá em casa. A gente não tinha hábito de tomar refrigerante, nada disso. Isso veio com a adolescência e quando a gente vai sair de casa pra morar sozinho, né? Mas depois que a gente casou, aqui em casa eu fazia janta, essas coisas, e era só assim, pratos light, sabe? Macarronada, feijoada, pizza, aquelas coisas. Lasanha, a gente comia essas coisas todos os dias praticamente, né? E a gente começou a perceber que aquilo não estava bom pra gente, né? A gente começou a engordar, e a gente, não só por conta da estética, não, também porque a gente tava dormindo mal e tal, dor de cabeça. Aí eu comecei a mudar a alimentação aqui em casa. E no início, gente, é difícil, né? Eu fazia aqueles omeletes, assim, olhava pro omelete e falava, não, podia ser uma pizza. Pizza com aquele queijo derretendo, né? É difícil? É muito difícil, não foi fácil no início, né? Não é nem difícil, é desafiador mesmo, né? No início foi desafiador ver aquela pizza, aquele omelete ali, né? Quinua. No início ao invés de fazer arroz, fazia quinua. Aí eu já dei uma olhada na minha cara, é estranho aqui, é bom, né? Nossa, saudade do arroz branco, né? Mas hoje em dia a gente ama, né? No início, essa adaptação, a transição, ela é sempre mais desafiadora mesmo, né? Mas a gente vai acostumando com aquilo ali e é um benefício danado pra gente, pros meninos, a alimentação. Os meninos, a última vez que eles tomaram antibiótico foi em outubro de 2017, né? A pediatra fala direto quando a gente vai lá, gente, esses meninos têm muita saúde, é incrível. E porque a alimentação é isso, né? A alimentação, a gente nutrir o nosso corpo, nutrir a mente, nutrir a alma, nutrir o espírito, faz toda a diferença na nossa saúde. Então a gente precisa cuidar disso. Amor próprio é isso, é saber do que você vai se alimentar. Alimentar na mente, alimentar no espírito, alimentar no corpo, porque isso faz a diferença, né? Não adianta você se entupir de pizza, de chocolate, de brigadeiro, de refrigerante e achar que você tem amor próprio, porque não tem. O seu corpo é onde você mora. A gente tá ali 24 horas. Se você não cuidar disso, e aí, né? Então é muito importante a gente ter amor próprio, pensar na alimentação, pensar no estético também. Tô afim já viram que eu adoro acessório, né? Usa acessório, usa roupa que gosta, enfim, né? A gente tem que ter esse amor próprio mesmo, esse olhar pra gente se sentir bem. E filho, gente, eles vão nos amar sempre, sempre. E o que fica na memória deles não é se a casa tava limpa,
não nada externo. O que fica na memória dos seus filhos é a sua conexão com eles. Pode fechar o olho e lembrar da sua infância. Você vai lembrar se sua casa era suja, bagunçada ou era limpa? Você vai lembrar disso? Você vai lembrar disso. Você vai lembrar dos almoços, dos jantares, dos aniversários com a família. Você vai lembrar das trocas com seus pais, com as brincadeiras. Esses dias lá no meu canal no Telegram, eu tava contando de uma coisa que eu vi. Até hoje, gente, eu lembro. Era muito gostoso. O papai tava falando, eu tava conversando com ele no telefone, ele tava lembrando dessa vivência também. Todos os dias, quando o papai chegava em casa, ele sentava na beirada da cama, eu tirava o sapato dele, tirava a meia dele, colocava o sapato no sapateiro, colocava a meia dele pra lavar. E esse era um tempo em que ele me contava do trabalho dele, eu adorava saber do trabalho dele, eu achava o máximo, queria saber. Durante muito tempo, eu ia lá na empresa dele e eu brincava de ser secretária, eu era muito amiga da secretária dele, adorava, eu me sentia assim, o máximo, né? Coisa de criança. E eu nunca esqueço, né? Você acha que eu lembro se a cama tava arrumada, se a casa tava... Não, eu lembro disso. Eu lembro que aos domingos a gente sempre comia feijoada ou então lasanha e assistia os Simpsons. Na época era os Simpsons que passava na televisão. Então as minhas memórias são muito voltadas para aquilo que a gente está em família, a refeição à mesa. Falei lá no Telegram também da importância da refeição à mesa. Então esses detalhes, gente, é o que vai. É o que a gente deixa, né? Sabe aquela pergunta, velha pergunta? Qual é a marca que você quer deixar para o mundo, né? Qual é o seu legado? Você já parou para pensar nisso? Seu legado tem tudo a ver com o que você planta hoje. O que você quer deixar? Né? Você quer deixar uma mãe estressada, uma mãe cansada, uma mulher desleixada? Não, gente, não é. A gente tem que olhar para dentro da gente, a gente tem que se amar, olhar no espelho. Olhar no espelho. Olhar no espelho faz tanta diferença. Espelho é importantíssimo ter uma casa. Eu lembro que quando a gente foi montar o quarto dos meninos, tinha aquele montessoriano, né? Esqueci como é que é o nome lá, que era um quartinho próprio para criança e que tinha a questão do espelho. Na época eu fui estudar por que era bom, era importante, mas uma das coisas que eu gostei, né, dessa ideologia era o fato do espelho, né? Eu achava legal aquilo mesmo, porque para a criança se ver, se conhecer. E a autoestima, ela é muito importante. Então, a gente olhar para o espelho, gostar da imagem que tá ali. Tem gente que foge do espelho. Não, foge não, gente. Olha pro espelho, fica se olhando, se namore ali no espelho, gosta de tudo que você tá vendo. E o que não tá vendo, dá um jeito de mudar, né? Vamos lá, vamos mudar, pôr a mão na massa, porque é importante. A gente realmente tem que respeitar a nossa individualidade. Viver o amor próprio não é ser egoísta. Existe uma linha tênue entre egoísmo e altruísmo e a gente precisa tomar cuidado com isso. Porque é o que eu falei, a gente nunca na vida, eu não conheço uma mãe, o menino tá passando mal, o menino tá doente, a mãe vai deixar a criança em casa e vai pro salão pintar o cabelo. Não, a gente não faz, a gente fica lá com a criança, a gente cuida dela. Tem uma brincadeira, né, que o menino tá doente, a gente põe o mundo no off. A gente põe o mundo no off, vai cuidar dele, vai dar atenção, vai ajudar a criança, seja com o que for, né, não é só com doença, algum problema que a criança tá passando. Mas tá na CNTP, né, condições normais de temperatura e pressão, ótimo, se joga no salão, né? Se joga, vai lá se arrumar, vai olhar pra você, vai se cuidar, vai se sentir amada, né? Que no salão a gente se sente amada, né? Tem tanta gente ali cuidando das vezes, a gente tá lá com a mão assim, o pé assim, o cabelo, massagem, é bom demais, né? Se permita viver isso de verdade. Lembra que existe uma prioridade. A gente tem que entender essas prioridades. Na live que eu vou fazer com a Raquel, ela vai falar muito sobre isso. Essa questão da hierarquia. O casal tem que vir antes dos filhos e a mulher tem que vir antes do casal. Uma mulher que tem amor próprio, que ela se cuida, que ela se ama de verdade, ela vai transbordar. Não tem jeito. Quem se ama transborda amor, né? E aí o feromônio tá aí, é solto. Né? Quando você tá se amando tanto, você exala feromônio, não é só na ovulação não, gente, a gente exala feromônio o dia inteiro, né? E a gente aí atrai, né? Aquela coisa de não correr atrás das borboletas, mas preparar o jardim para que as borboletas venham até você. É isso, se ame, se cuide, se amar, né? Ter amor próprio não significa egoísmo, significa a equanimidade. Vamos viver tudo na equanimidade, ser mãe, ser esposa e ser mulher na equanimidade, né? Com equilíbrio, sabendo aquilo que é prioritário naquele momento. Eu falo muito da meditação porque a meditação me ensinou muito a ordenar essas prioridades.
existe uma prioridade dentro de um planejamento. Mas existiu uma intercorrência? Existiu alguma coisa fora do contexto? Vamos ver qual que é a prioridade naquele momento ali e vamos ser felizes com aquilo ali, né? Por isso que eu sempre realmente vivi a maternidade muito tranquila. Todo mundo fala, nossa, você vive tão leve na maternidade. Vivo, eu tenho muitos problemas, muitos desafios, mas eu vivo por isso, porque eu consigo saber o que é a prioridade ali, vivo aquilo, tá tudo bem, né? Eu lembro que quando os meninos vieram pra casa, depois da UTI, aí o Emanuel não conseguiu mamar, ele ficou roxinho e tudo, desmaiou, e no dia seguinte eu tive que levar ele de volta pra UTI. E aí eu cheguei lá, éramos 7 horas da noite mais ou menos, e assim, foi uma situação horrorosa, né? Eu falo agora muito bem, mas no dia foi um terror pra gente. A gente ficou mal, achou que ele ia morrer, a gente não sabia o que ia fazer. E nós corremos pro hospital e eu cheguei lá descabelada, né? Tava de óculos, normalmente eu ia pra lá de lente, tava de óculos, descabelada, do jeito que eu tava, de calça de moletom, blusa de moletom. Aí a Jaque, uma amiga minha, que a gente fez amizade lá na UTI, olhou pra mim e falou assim: nossa, eu nem te reconheci. Eu falei, claro que você não me reconheceu, né? Como é que eu tô, né? E eu com o olho desse tamanho, chorando. E aquele momento ali, vocês acham que eu tava realmente preocupada com isso? Claro que não, gente. Eu tava com o filho ali nas mãos, em estado de gravidade. Eu vou ficar preocupada se eu tô com batom, com roupa? Não, né? Então, assim, é isso. A gente precisa entender cada coisa no seu momento, né? Você vai ali, tá passando uma situação difícil, você não vai ficar preocupada. Um dia desses, num dos grupos que eu participo do Telegram, que é de marketing digital, eles fizeram uma pergunta assim: se você fosse pro médico e o médico falasse assim pra você, olha, você vai ter que fazer uma cirurgia porque seu caso é grave, você ia virar pra ele e falar assim, peraí, eu tenho que ir no salão hoje às 7 horas fazer a unha, às 8 eu tenho que cortar o cabelo, vamos fazer o seguinte, pode ser amanhã? É claro que não, você tá em estado grave, o que você vai fazer? Você chuta o balde pro resto, né? Você fala, nossa, você põe tudo em segundo plano e a primeira coisa que você faz é vamos pra cirurgia. Se sou eu, já tiro a roupa lá e falo, bora pro bloco cirúrgico, porque é questão de gravidade, de prioridade, né? Então isso é o que a gente tem que pensar quando a gente fala de ordenar, né, as prioridades, quando a gente fala de o que é de fato mais importante na sua vida. Porque quando você pensa isso, você entende, olha, hoje, minha prioridade é X, Y, Z, mas hoje, diante dessa situação, vai ser o Y primeiro. Entende? Isso é uma coisa tão lógica, né? Tão óbvia, e às vezes a gente esquece. A gente vai levando a vida só na manada, vai colocando uma coisa em cima da outra. Então hoje eu queria deixar essa reflexão pra gente. Olha, maternidade e amor próprio devem andar juntos. Elas são amigas, elas são unidas. Ser mãe e ser mulher, na sua singularidade, é importante e deve ser respeitado. Se você é uma mãe, respeite a outra mãe. Se você é uma mãe que gosta de sair pra balada, respeite a mãe que não gosta de sair pra balada. Se você é uma mãe que gosta de viajar a dois com seu marido, respeite a mãe que não gosta, né? Se você é uma mãe que quer ter 5 filhos, respeita a mãe que quer ter só um, né? Se você, enfim, a maternidade, ela é singular. E amor próprio e maternidade andam juntos. Eles devem estar sempre de mãos dadas, na equanimidade. Lembra sempre disso. Olha, ser mãe, ser mulher e ser esposa é o maior desafio, acredito eu, dentro da maternidade. Mas quando você vive isso com equanimidade, isso fica livre e feliz. Combinado? Um beijo, até a próxima e fica com Deus.